Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Green Talks by Copos Reutilizáveis da Artcore. O tema que temos presente neste podcast é Less is More. Como planear com responsabilidade. Certamente não me vão ouvir só a mim falar, porque pouco sei deste assunto, mas saberei mais ao fim deste podcast. E tenho 3 convidados comigo hoje. Vamos começar pela Telma. Telma, obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco. Olá, obrigada. Olá. Eu. De nada. Para conhecerem a Telma iniciou a sua carreira na área da saúde, onde desenvolveu um forte sentido de organização e rigor. Paralelamente, integrou o serviço de bar da Artcore, onde a sua capacidade de gestão e coordenação a levou a assumir a responsabilidade pelo serviço de bar no Cineteatro Capitólio. Atualmente, além de gerir esta operação, lidera o front office do Departamento de Gestão Circular, focando-se no contacto com clientes, na gestão de vendas e compras e na procura de soluções personalizadas. Ao longo da sua trajetória, a Telma investiu na sua formação contínua, certificando-se em áreas como marketing digital, ferramentas informáticas e comércio digital, o que reforça ainda mais a sua capacidade de adaptação e inovação. Com a convicção de que menos pode ser mais, prova que a verdadeira inovação reside em fazer mais com menos, transformando assim desafios em oportunidades. Em segundo lugar, temos connosco a Susana Magalhães Ramalho, da Sociedade Ponto Verde, e a coordenadora de operações de recolha de resíduos. A Susana, da Sociedade Ponto Verde, dedica às temáticas da recolha seletiva, triagem e tratamento dos resíduos de embalagens, operados pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos do continente e regiões autónomas para os resíduos urbanos e operados pelos operadores de gestão de resíduos para os resíduos não urbanos, com vista ao encaminhamento para a reciclagem destes mesmos resíduos. Possui a licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior da Agronomia, a anterior Universidade Técnica de Lisboa, agora Universidade de Lisboa. Obrigada por estar aqui connosco hoje, Susana. Em terceiro temos o Ricardo. Ricardo, muito obrigada também, desde já, por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. O Ricardo é natural do Porto. Começou a trabalhar com eventos em 2001, quando o Porto foi capital europeia da cultura. Desde então esteve sempre ligado a festivais e eventos de grande dimensão, tendo trabalhado várias temporadas em Ibiza como promotor de clubes de renome, desde 2002 a 2011. Entretanto, concluiu o mestrado em Engenharia Geoambiental na FIUP em 2008. Foi responsável pelo Departamento de Recursos Naturais e Sustentabilidade do Boom Festival desde 2015 até 2021, com envolvimento em vários projetos, tanto eles locais como europeus. Coautor do manual Inventos Mais Sustentáveis para Cascais, para a Câmara Municipal de Cascais entre 2009 e 2022, sendo neste momento o CEO da empresa Green Seagull e responsável ambiental pelos festivais Afronation, Sonar e Neopop. Como estão os 3? Estamos bem dispostos? Bem, muito obrigado. Tenho que agradecer o convite à Artcore e também felicitar as minhas colegas de painel. Muito obrigada. Muito obrigada. Igualmente. Vamos começar, Ricardo, podemos começar Claro. por ti? Então, a pergunta que me suscitou aqui mais curiosidade é: como é que os festivais podem adotar a filosofia do Less is More dentro da sua organização? Isso é uma ótima pergunta, porque realmente é pertinente no planeamento os festivais cada vez mais adotarem por essa filosofia, a filosofia minimalista, que por vezes uma coisa simples consegue ser muito mais objetiva e chegar muito mais ao público. E eu por vezes, pronto, penso no meu exemplo em concreto, sou pai de 3 filhos, não sou nada minimalista lá em casa, mas o meu grande objetivo era que realmente aquela confusão toda de detalhe que me envolve no meu dia-a-dia fosse bem menos. Sim. E é por aí que eu julgo que as pessoas devem pensar, é que Só uma parte. Então a confusão de casa, o caos de casa, fez-te ser minimalista dentro das organizações dos festivais que acompanhas? No meu dia-a-dia, sim, sinto-me bastante minimalista e bastante básico naquilo que
que eu quero para mim mesmo e mas, pronto, como profissional, eu digo sempre que estou a evangelizar os promotores ou tentar com que eles sejam mais eficazes ao ponto do objetivo que eles se propõem. Claro que por vezes eles sonham mundos e fundos, mas as alternativas que eu lhes proponho não se enquadram muito à sustentabilidade financeira do projeto deles. Sim. E realmente é preciso encontrar aqui um bom porto para chegarmos um meio termo para que realmente eles consigam ter uma boa performance ambiental, consigam com que o público entre nessa filosofia também, que entenda o porquê das coisas e depois então eles consigam promover um evento com bastante alegria, com que as pessoas se divirtam bastante, mas que levem para casa algo mais do que a música, do que a cultura que está presente naquele evento. E o Less is More não se resume apenas à sustentabilidade. Pronto, é a sustentabilidade que acaba por ter que ser um meio termo entre ali a parte social, financeira, não é? E ambiental. Aí E também pressupõe aqui questões de organização muito elevadas, não é? Porque isto do menos é mais, uma pessoa tem aquela tendência, isto para desconstruir o tema, tem muita tendência de achar que, ok, eu tenho 100 coisas que não preciso, vou mandar 60 para a reciclagem, vou dar a quem precisa e ficam 40. E não é bem assim, não é? Há toda uma gestão e organização para aquelas 50 ou 60 que vamos abdicar não façam falta às 40 que ficam. Exatamente. Por vezes essas alternativas são um bocado complexas e é preciso pensar até ao fim de vida, que ainda há um bocado falávamos na edição anterior, até ao fim de vida de todas as nossas decisões. Correto. Porque por vezes para o promotor ele acaba o evento, vai para casa, está feito, vai para casa fazer as suas contas e realmente o balanço financeiro aqui pesa muito para a continuidade desse evento nas próximas edições, mas eu como gestor ambiental ainda tenho ali uma carga de trabalhos para fazer com tudo que é desperdícios ou materiais que eles já não pretendem reutilizá-los. Ou... É assim que consegues fazer essa gestão e organização com o que corre menos bem, fazer ali um rewind do que aconteceu e tentar aplicar na próxima edição uma melhoria nessa questão. Através de conquistar confiança com um promotor e demonstrar-lhe o porquê das decisões que são tidas no planeamento. Porque por vezes ele pode não ter a ideia do que é que acontece a um produto depois de ser utilizado. Por isso é que eu lhes tento evangelizar ao simples facto de explicar que, ok, o design de um espaço não precisa de ter muita coisa, ou então se o tiver, será que ele pode ser reconstruído noutro evento e reutilizado outra vez? O pensamento da economia circular tem que estar muito no poder de decisão dessas alternativas e realmente é preciso pôr isso em cima da balança e por vezes as coisas não acontecem. Por vezes uma programação simples é muito mais objetiva e muito mais eficaz do que a quantidade de coisas a acontecer ao mesmo tempo, porque dispersa muito o público, dispersa muita atenção. Mas também tudo depende do que é que o promotor quer demonstrar com esse evento, não é? Mas aí é um trabalho diplomático, digamos, para tentarmos chegar aqui a uma boa solução, uma boa alternativa. Tipo, a utilização hoje em dia da tecnologia como decoração é uma coisa que me debate bastante, principalmente. Já vimos isso, aliás, na última edição do No Pop, essa foi uma das grandes... Foi uma das grandes conquistas e o que eu me orgulho bastante é que cerca de 95% do decor de todas as infraestruturas utilizadas no No Pop são reutilizadas, são retransformadas. Portanto, nada daquilo vai para o lixo, digamos. Sim, não se perde. Não se perde. E isso é cada vez mais, porque o visual impacta muito e a público cada vez mais com as redes sociais e isso tudo, quer ver coisas que chamem a atenção e que fiquem bem na fotografia e tudo isso. Mas eu acho que se consegue muito e cada vez melhor passar uma decor ao digital, ao visual apenas através do holograma, através de projeções de vídeo, através de decorações de instalações multimédia e um festival como o Neopop, que é tão tecnológico, tão à-vanguarda, nesse sentido, faz todo sentido que assim o seja. Faz seguir o exemplo, não é? Dá o exemplo. Exatamente, é o foco no essencial. Tu já colaboraste, não é? Com vários festivais. Qual foi o que te trouxe assim mais desafios
direcionado para o tema que estamos a falar? Eu não lhe vou dizer um festival, vou dizer 2, porque são antíteses um do outro, digamos. Eu trabalho agora com a Afro Nation, que é um público 95% ou mais estrangeiro, em que a mentalidade deles e a predisposição deles para o evento é um bocadinho diferente do que nós estamos habituados a trabalhar, porque eles não têm o brio do cuidar do ambiente. Eles vão lá e esse evento desenvolve-se na Praia da Rocha, uma das praias com a bandeira azul mais antiga do país, o que para mim me dá uma enorme responsabilidade. E estamos a disponibilizar um momento de grande diversão para 40 mil pessoas a 50 metros dessa praia da bandeira azul, em que nós temos que dar todas as infraestruturas, exatamente, e ao mesmo tempo salvaguardar o ambiente. Temos que dar todas as condições ambientais, das casas de banho, saneamento, abastecimento de água e toda a recolha de resíduos e toda a proteção da faixa da nossa orla da praia. E com um público muito delicado. O Ricardo também devia ter no currículo que é político. Não é? Porque tem que ser um bocadinho. Não, mas... De forma alguma. Tem que ser um bocadinho. Aqui tem que ser um bocadinho o político, não é? Que é sim. Não desvalorizando isto, mas terem atenção Exatamente. àquilo. Isso é o grande trabalho do técnico de gestão ambiental, é que fazer com que as que coisas essa a verdadeira dificuldade? É a verdadeira responsabilidade. A dificuldade, tudo depende com quem trabalhamos. Boa. O outro exemplo que eu ia dar era o Boom Festival, que eu tive 7 anos envolvido com esse festival, o que tinha um enorme nível de exigência ambiental por causa do público, porque assim o exige. O público, ele mesmo me obriga a mostrar um bom trabalho. E, por outro lado, também se desenvolve numa zona verde, uma reserva natural, e que tem todas as dificuldades de trabalho, porque estamos fora de um ambiente urbano, mas ao mesmo tempo é bastante exigente, não tanto pelo espaço onde ele se desenvolve, mas também pelo público. E aí obrigava-me a ser minucioso e a mostrar realmente cada vez mais desenvolvimento tecnológico, inovação e melhorias ambientais, porque eu sabia que ia ter um público atento. No Algarve é o oposto, o público não está atento, o público não quer saber, mas a área envolvente assim o exige. Os moradores da Praia da Rocha também assim o exigem, que seja um festival, que pode se desenvolver no espaço deles, mas que cumpram e que se vão embora e que deixem aquilo em condições para a época balnear, que eles tanto gostam de se desenvolver. Até é engraçado, porque depreende-se do que acabámos de conversar agora, que o próprio público já começa a estar um bocadinho mais consciencializado, especialmente em festivais como o Boom, não é? Que todas as pessoas são muito da natureza, têm uma mentalidade também muito diferente, e isso já começa também de alguma forma a pressionar a organização dos festivais. Exatamente, isso é muito bom que o público seja mais exigente e que hoje em dia qualquer coisa é apontada nas redes sociais e um festival não quer estar associado a um mau exemplo ambiental. Claro. E por vezes traz riscos de saúde pública, portanto um mau desempenho ambiental poderá trazer problemas quando envolve uma população residente num espaço de tempo durante uma semana. Poderemos ter contaminações bacteriológicas, podemos ter problemas de saúde pública e que nós de forma alguma queremos prejudicar o nosso público, nem pôr em causa o nosso meio ambiente. Portanto, isso exige um brilho e profissionalismo na nossa profissão, porque realmente é uma enorme responsabilidade. Dá para perceber que sim. Ricardo, temos falado agora nestas questões de impacto ambiental. Como é que nós conseguimos medir o impacto ambiental de um evento e quais são as métricas que consideras mais importantes para esta medição? Isto é uma ótima pergunta, porque realmente é a última também, não te preocupes, está quase. Muitas vezes o objetivo do promotor é ter uma ideia mais ou menos da pegada ecológica desse evento. Nós podemos quantificar essa pegada, mas de 1001 coisas. E é um mundo sem fim de cálculos e de pesquisa e de recolha de dados. E esses dados realmente são muito importantes serem recolhidos, mas é preciso, no momento do planeamento, decidir o que é execuível, o que é que não é. O que é que está ao nosso alcance, portanto, o que é que não está. Mais uma vez, organização, planear. Planeamento é fundamental, principalmente na nossa área. Porquê? Porque depois, no momento da loucura da produção, no momento em que toda a gente está a correr e com muita coisa para fazer, não é que vamos ter tempo para pensar. E se nos
propomos atingir um objetivo que é um bocado complexo, no momento da loucura não vamos conseguir fazer esse trabalho bem feito. Na minha sugestão para com os promotores é, ok, vamos quantificar a nossa maior pegada, os 3 vetores ou 4 de nosso grande impacto. E se nós quantificarmos, associarmos a quantificação do público também, o maior impacto vem nos transportes. Okay. Todos os transportes do nosso público, principalmente foram eventos de grandes uma dimensões. das grandes métricas é a deslocação, é o transporte. Exatamente. É? Se nós conseguirmos, sabemos cerca de 75% da nossa pegada, se conseguimos saber o transporte do público. Já se sabe 75%. Através de estudos, portanto, do UK, Sim. da Julie's Bicycle, Muito interessante isso. descobriu-se que a grande pegada de um evento vem da deslocação do público, a segunda grande pegada é da energia consumida e dos resíduos gerados. Okay. Portanto, isso temos 3 grandes vetores. Depois podemos ir ao ciclo de vida dos materiais, os tais 1001. aos fornecedores, exatamente. E uma série de coisas. Mas para sermos mais objetivos básicos e para sabermos a grande pegada, e eu proponho sempre pelo menos 3 vetores para nós quantificarmos. E a recolha de dados é fundamental para depois, pós-evento, quantificarmos, metermos tudo. Existe 1001 sites que nos calcula ou que tem a base de dados das métricas equivalentes à nossa recolha, e é só passar tudo para ser ao equivalente, digamos, para termos todos os gases de efeito de estufa associados ao nosso evento. E depois, então, de sabermos a nossa pegada, podemos ambicionar metas a longo prazo e a curto prazo. Como é que nós queremos ver o nosso evento, queremos melhorar aonde, onde é que nós está a grande pegada, que é fácil, exatamente, que é fácil melhorar, onde é que podemos reduzir. E é esse trabalho, essa ginástica que nos põe a pensar já na próxima edição. Quando acaba um evento, nós começamos logo a pensar como é que vamos melhorar na próxima e daqui a 5 anos, porque é assim um trabalho contínuo, não é uma coisa que começou e entra numa organização e que tenha resultados no momento. Ou seja, o festival acaba num dia, no dia a seguir começa a preparação para o ano que vem. Sim, começamos ali num brainwashing, num brainstorming, digamos, nós de ideias para... é o greenwashing com o foi no tema anterior, de como vamos melhorar e o que é possível, o que é atingível. Boa. Ricardo, muito obrigada. Uma conversa muito interessante, obrigada. Susana, olá outra vez. Eu sinto que a Sara está com muita vontade de conversar comigo e gosto muito de sentir isso aqui deste lado. Susana, a minha primeira questão passa por entender quais são os desafios nesta questão da gestão de resíduos, que toma conta de forma exímia na Sociedade Ponte Verde, e que práticas é que vocês conseguem implementar também nos grandes eventos que fazem na Sociedade Ponte Verde. Ok, muito obrigada. Pegando aqui nas palavras aqui do meu colega, o planeamento é essencial, não é? E voltamos sempre todos ao mesmo, e a dificuldade que nós sentimos na Sociedade Ponte Verde sempre foi o planeamento de um evento, porque é só no fim que o evento, quando está quase a acontecer, de repente lembra-se que há resíduos para trabalhar e há algo que quer fazer e deixa sempre para o fim. E por isso, nós, Sociedade Ponte Verde, em 2007, começámos a pensar um pouco na questão dos eventos. Nós já existimos, a Sociedade Ponte Verde já existe desde 1998, e o nosso papel é muito o de fazer participar o consumidor a separar os resíduos de embalagens para atingirmos metas de reciclagem, e chegámos a uma determinada altura e começámos a olhar para os eventos. Porque havia muitos eventos, não só estes grandes eventos que se conhecem hoje em dia, mas também há os eventos em todas as terras, há uma festa, há uma feira, há uma série de festas onde há uma produção enorme de resíduos, e há uma produção enorme de resíduos de embalagens. E pensámos, ok, então se calhar é importante pormos também, não é só em casa que nós devemos separar, nós devemos separar os resíduos também quando estamos fora de casa. E começou aqui um desafio na Sociedade Ponte Verde, e começámos a olhar para os eventos, para os festivais, e começámos a trabalhar com festivais e eventos nessa altura, a tentar perceber com as organizações o que é que se podia fazer, que recolha seletiva é que podia ser feita para o participante do festival e no back-office do festival, porque o back-office, como falaram na organização, não só na montagem, depois a desmontar
todo o festival há uma quantidade enorme de resíduos que são produzidos, e começámos então a desenvolver na altura um projeto que chamávamos-lhe o 100R, que significava 100% de reciclagem ou sem resíduos, se quiséssemos chamar assim. A determinada altura o projeto foi crescendo. Mas o projeto veio por necessidade, não é? Veio por necessidade, ou seja, achávamos que não nos basta só falar com o consumidor em casa, temos que também chegar ao consumidor, quando ele está mais relaxado, ou seja, a separação, o que nós queríamos era que a separação fosse algo pertencente ao nosso DNA, de todos nós. Que fosse natural, não é? E que fosse natural, já assim automaticamente... exatamente, assim como o cinto de segurança, nós queríamos um pouco, então porque é que eu não separo quando estou em grandes eventos e festas, porque é aqui onde eu produzo mais resíduos? E se eu aqui deixo de pensar nisto, é uma quantidade enorme de resíduos que vão parar a aterro sanitário, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é promover mais e melhor reciclagem. Então começámos a desenvolver este nosso projeto. Mais tarde depois independentizámos através da empresa que foi criada, que era a Ponte Verde Serviços, uma empresa filha da Sociedade Ponte Verde, e que agora é independente da Sociedade Ponte Verde e que faz os seus projetos e acompanha uma série de festivais, eventos e empresas também sobre estas temáticas todas da sustentabilidade, e tenta, de alguma forma, dar resposta precisamente aos festivais e aos eventos. Ter onde fazer. Ter onde fazer. E, portanto, ou seja, quais são aqui os nossos grandes desafios? Volto a dizer, é o planeamento, é entrarmos mais cedo numa organização, a organização preocupar-se logo à partida, onde é que são os pontos de maior produção de resíduos, é aqui que eu devo ter os meus ecopontos, como é que eu comunico a presença dos ecopontos ao parece até um trabalho meio complementar que o Ricardo, não é? Com a questão de fazer aquela medição de métricas e saber onde é que está a maior pegada, onde é que pode entrar a Sociedade Ponte Verde, a Verde antes de tempo, e saber onde pôr exatamente os contentores para se fazer. Exatamente, é isso mesmo. E portanto, ou seja, sem dúvida que um dos pontos muito, muito positivos deste acompanhamento de muitos anos dos festivais é a questão dos copos. Mudou radicalmente a limpeza do espaço, e todos nós que já participámos em festivais antes e depois e vemos a grande diferença. Foi um momento essencial. Falta agora só conseguirmos chegar à devolução da calção, para que ele se torne verdadeiramente um copo reutilizável. Ele hoje em dia, quando não se devolve a calção, não existe um sistema de devolução de calção, é um copo refill, em termos legais, mas que é muito positivo. Não se deve tirar de maneira nenhuma aqui toda a positividade desta solução, porque sem dúvida é uma solução magnífica. Agora, se conseguirmos chegar ao momento da devolução da calção ao consumidor, aquilo que tinham falado num painel anterior, que é a dificuldade da devolução para poder lavar e lavar mais do que 5% dos copos. E dar-lhe a verdadeira reutilização. Exatamente. E permitir que um copo seja utilizado todas as vezes para o qual ele foi produzido. As tais mínimas de 200 que o Ivan nos falou. Exatamente. Se calhar por uma devolução de calção, tem que se pensar como, porque sabemos que realmente é um grande desafio. Em que momento? Porque as pessoas querem devolver no final. Valor. Não é? Querem devolver no final. No final é preciso ter como é que se consegue receber aqueles copos todos e conseguir devolver a calção. Se calhar automatizar. Logisticamente, o problema será sempre a logística da devolução, porque se toda a gente guarda para o final, há aquele impacto de grandes filas na devolução, isto se for por se calhar automatizar calção. Esse sistema, encontrar ali e inventar um robô, muito como é Estrupelar Fez, inventar um robô onde se possa pôr o copo e sai automaticamente a moeda de €1. E numa fila de saída tem que se aplicar aqui algumas, se calhar, inovações tecnológicas para arranjar soluções. E começam a existir. Porque há efetivamente essa necessidade do calcionamento ser algo que tem de ser implementado. Com o passar dos anos as pessoas acostumaram-se a chegar a um evento, ter um copo reutilizável, mas já ninguém quer chegar ao final e ter mais 10 copos em casa.
começa-se a tornar exaustivo para as pessoas esta questão. E principalmente, e posso dar o exemplo do Capitólio, por exemplo, a pessoa, quando nós dizemos o copo tem uma calção do Ela, a pessoa olha para nós, mas é reembolsável no final. E há aquele certo alívio, digamos assim, da pessoa a dizer, ok, então eu no final posso entregar. Obviamente é um meio pequeno. Tem essa opção, não é? Exatamente. Ou seja, está do lado da pessoa, ok, eu vou devolver ou não. E acho que é essa liberdade que traz benefícios, só que traz grandes questões de logísticas, exatamente. Sim. Principalmente num grande nível de evento. E de gestão, não é? Desta solução. O que me dá uma excelente ponto, obrigada por isso, fizeram o meu trabalho aqui de forma indireta, para a minha última questão que tenho para a Susana, que é: qual é o futuro dos festivais sustentáveis e quais são as próximas inovações neste setor? Eu volto ao mesmo, à questão do planeamento, não é? O planeamento é essencial. E o envolvimento dos fornecedores e de todas as entidades interessadas no festival é essencial logo do início. E o fornecedor porquê? Como falávamos há pouco, para pensar em todos os materiais que se utilizam, não é? Em todos os materiais que se utilizam num festival, será que existem outras soluções mais sustentáveis e que podem ser reutilizadas e que podem ser reaproveitadas e que, acima de tudo, possam ser recicladas? Se elas não puderem não ter nenhuma destas soluções de reutilização, devemos pensar e optar por materiais que sejam recicláveis no fim. Isto é essencial. Aqui um foco nos materiais, em termos dos fornecedores. Uma das questões que nós falamos muito, também nas questões dos festivais, são os brindes. Dá-se muitos brindes, não é? E é claro que o festivaleiro gosta dos brindes, mas tem que se pensar também nos brindes. O festivaleiro faz fila de 2 ou 3 horas para o brinde. Mas convém pensarmos no brinde. Porquê? Porque às vezes há brindes que eu uma vez estive num festival e no fim olhava para o chão e dizia assim, não percebo, o que é isto que está no chão? Então o que é que eu via? Muita coisa igual no chão. Via imensas baterias de botão, pilhas de botão no chão. Porquê? Eram uns brindes que eram umas pulseiras ou uns anéis com luzes que tinham que ter a pilha, só que às tantas a pilha acabava ou o anel partia-se, portanto aquele anel não devia ser assim, pronto, muito robusto, e no fim tínhamos imensas pilhas no chão. Para o chão. O que não é assim, não é nada salutar. É das piores coisas que podemos encontrar no chão. Eu posso aproveitar aqui a deixa da Susana e dizer que realmente é um grande desafio que eu tenho agora como gestor de resíduos de grandes eventos, é os cigarros eletrónicos descartáveis. Pois que também... Pronto, que num público muito estrangeiro como é o do Foundation da Praia da Rocha, fuma-se muito cigarro eletrónico descartável e depois descarta-se para o chão ou para um contentor de lixo, quanto muito pois normal. Não era onde deveria ser. E o destino final daquilo é muito complexo, para já porque nós não temos capacidade para triar e para separar isso e entregar no eletrão. Para reciclar tem que ser separado. E depois aquilo indo para aterro também é péssimo. Exato. Portanto, aqui há uma grande dificuldade por vezes em gerir produtos que vêm de fora, que o público traz. Pronto, aqui envolve uma enorme comunicação. Realmente é preciso haver um awareness do público a saber o que é que tem que fazer com aquilo. Temos que dar uma solução também, uma alternativa para eles depositarem esses resíduos eletrónicos. Mas por vezes é-nos complicado, pronto, fazer uma boa performance com isso. Quando somos nós a decidir, ou quando pelo menos temos que dar o nosso parecer para apoio à decisão dos nossos diretores, vamos tentar uniformizar ao máximo os tipos de materiais, porque depois é muito mais fácil encaminhá-los. Claro. E para fazer a própria triagem. Exatamente, para fazer a própria triagem e muito. garantir um bom fim de vida aos nossos resíduos. Sim. Quando não somos nós a dominar, aí comunicação, it's all about storytelling. Nós temos que lhes contar um bom motivo para eles pensarem no que é que trazem e o que é que fazem depois a esses artigos. E os brindes, por vezes, é trabalhar com os nossos agentes de comunicação, a dizer o que é que vocês querem oferecer, porquê disto, o que é que vamos fazer no fim disto, será que isto tem algum valor? É possível fazer essa abordagem? Cada vez mais hoje em dia sim, porque também as marcas não querem estar associadas
ou um resíduo, claro, ou uma imagem no fim. Exatamente. Não é? Como falávamos, a questão das redes sociais, hoje em dia é um mundo, não é? Se tivermos brindes de um parceiro aos montes no chão e for uma fotografia parar à internet, é uma má imagem. É uma má imagem para a marca. Exatamente. Tá, obrigada, Susana. Nada. Boa. Telma, agora, qual é o impacto do calcionamento dos copos nos eventos em questão? A primeira pergunta respondeste-me logo, foi um espetáculo. Nós já abordámos aqui um bocadinho essa questão, através do que estávamos a falar com a Susana. Logisticamente, vai ser numa grande dimensão, é muito difícil, e o Gustavo também já tinha abordado um bocadinho essa questão, termos €1 para estar sempre a devolver. Sim, os milhares de euros para devolver milhares de calções, não é? É a necessidade de se procurar soluções que venham comatar essa dificuldade que existe. Vai ter de ser um trabalho de equipa que aconteça nessa ótica de resolução. De resolução, sim, que haja uma evolução nesse sentido. É muito mais ter-se de ensinar, basicamente, e explicar realmente qual é a vantagem deste calcionamento. Porque, repara, nós calcionamos um copo por €1. Okay. Se as perdas forem residuais, as perdas que existem já vão subsidiar, digamos assim, uma nova produção para rematar aquele copo. E isto acaba também por vir um bocadinho na utilização do que nós chamamos os copos genéricos, ou seja, ter um copo que realmente permita passar de ano para ano, de edição a edição. Não quer dizer que não possas ter uma pequena triagem de um copo relativo àquele ano ou com a imagem daquele festival. Mas já se faz esses copos genéricos? Sim, tu tens festivais em que tu tens uma pequena percentagem de copos que têm uma imagem alusiva àquele ano e todo o backup que é utilizado já é o tal copo copo que genérico. tu consegues reutilizar no ano seguinte. Okay. Percebes? E isto faz com que a pessoa que realmente queira ficar com esse copo, e acontece, vai sempre acontecer, vai sempre haver perdas. O intuito é que estas perdas acabem por ser residuais. Minoritárias também. Vendes copos. Ok, nós vendemos copos, mas nós também vendemos um serviço. Ou seja, há toda uma logística associada, toda uma junção de coisas que nós tentamos também ensinar aos nossos clientes. E eu digo quando eu acho que o vosso trabalho vai um bocadinho além do vender copos. Exatamente, mas isto é tão simples como, às vezes, vou dar um exemplo, liga-me, imagina, do bairro alto, tem um consumo, estamos a falar, temos grandes festivais, mas também temos pequenos consumidores. Sim, cafés de praia, que hoje em dia utilizam estes copos. Depois, no caso do bairro alto, em que nós temos alguns clientes assim mais fixos, que têm a mesma imagem do copo, sempre, que fazem reposições são reposições baixas, digamos assim, só de X em X tempo é que fazem uma nova encomenda, exatamente porque eles fazem essa calção do copo, eles têm o interesse em tentar manter... Nestes pequenos negócios, essa calção é uma logística mais fácil. Há aqui uma situação que ultimamente traz alguma dificuldade neste calcionamento, que é, a maior parte dos pagamentos são feitos a multibanco. Ou seja, o fluxo de caixa às vezes dificulta tens de ter aquele euro para devolver se não fizeres uma devolução multibanco. É essa parte em que as tecnologias têm de começar a entrar para que se possa arranjar soluções para esta questão, porque raramente, e eu falo por mim, raramente eu ando com moedas no bolso. Eu também vou ter que assumir. Pronto, sim. Mas depois tens alguns clientes, tens algum público que já está um bocadinho ensinado e adaptado a esta realidade e que, se for preciso, chega ao bar, já sabe que naquele sítio é com calção e dá-te o euro e diz a cerveja eu pago com o multibanco. Por exemplo. Ou seja, já há um certo facilitismo. Porquê? Porque são pessoas que já estão informadas, já sabem, ou é um sítio habitual onde vão. E isto é que faz com que a informação que as pessoas já têm sobre os eventos, uma pré-informação, como é que vai ser em termos de calcionamento, em termos de copo, eu posso trazer um copo de casa, eu posso devolver o copo. Esta pré-informação que já levam para o evento traz menos frustrações às pessoas e traz uma maior adaptação também aos sistemas. Dirias que esta implementação de copos reutilizáveis já é assim bem aceito pelo público? Já é uma coisa que já está presente e vai ficar? Já, acho que já não há aquele... Quando tu dizes, o copo é €1, por exemplo,
mas é uma caução e é reembolsável, a pessoa já está à espera. E muitas vezes tu começas a frase, o copo é €1, e a pessoa diz, já sei, mas posso devolver? E já há aquela adaptação, não é uma novidade que há uns anos atrás... Em tempo já foi. Em tempo já foi, e havia aquele sentimento que parecia que estavas a cobrar à pessoa e dizer assim, mas tenho que pagar €1, e agora o que é que eu faço? Percebes? Isso já não, hoje em dia já é... Se calhar 90% das vezes as pessoas já estão preparadas para aquilo que vai acontecer. Sim. Se calhar não estão preparadas para saber se não vão poder devolver ou se vão poder trazer um copo de casa. E esta informação é super importante. Se tu tiveres um espaço em que tu podes levar o teu copo, desde que tenha a marcação dos centilitros, principalmente, sim, para poderes dosear, se tu levares um copo de casa, qual é o problema de eu servir naquele copo? Não teria um problema. Ok, o copo chega vazio. Percebo que existe sempre um fator negócio. Vai haver sempre. Isto é... Um copo reutilizável acaba por ser uma estratégia de marketing. Não vamos estar aqui a passar a mão e dizer que não é. A questão é como é que nós conseguimos tornar isto tudo bom para todos. Sim. Sim. Eu já agora acrescentava uma coisa que é engraçada sobre isto do uso dos copos. Na escola onde os meus filhos andam há sempre uma festa no fim do ano, que chamam-lhe festa das famílias. Então a grande preocupação a determinada altura da direção foi precisamente arranjar um copo. Um copo que todos andássemos para evitar, porque tem sempre uma preocupação muito grande sobre a reciclagem. E portanto, ou seja, isto já está intrínseco, não é? Se já nas escolas, nos colégios, já começam a ter essa preocupação. Nas festas universitárias é trigo, não é? Eu tenho lá uma coleção enorme de copos em casa à custa das festas universitárias. E depois, mas nas escolas já começa também a haver esta preocupação e, portanto, já faz parte, não é? Eu acho que já começa a fazer parte do normal, não é? Porque, mesmo, seja centros de estudo, escolas, tudo mais, o que é que passava muito por esses sítios? Era o copo descartável, porque não vais usar vidro normalmente numa escola, sim, em determinados sítios, e as pessoas habituavam-se ao descartável e era, toma, queres um copo de água? Bebes. E que começou... Esta passagem do reutilizável para o descartável, se for bem pensada e se as pessoas tiverem mesmo consciência que, ok, isto é um copo reutilizável, eu posso usar isto não sei quantas vezes, eu vou lavar, eu vou voltar a introduzir no sistema, ok, se não tenho capacidade de lavar, isso é uma grande escala, há serviços para isso. Se conseguirem perceber toda a dinâmica que existe à volta deste da aquisição processo, do copo, vão perceber que, e é um grande fator que acontece muitas vezes quando falo com alguns clientes, mas é muito caro. Isto... Porquê? Porque há uma comparação sempre ao valor que era dado por um copo descartável. Pois. E é um investimento que tu consegues recuperar se tu realmente pensares a longo prazo e reutilizares. Se fizeres aqui um uso único ou poucas lavagens, isto é a mesma coisa que se fores comprar, e falámos sobre isso, de um copo ser utilizado 5 ou 6 vezes e já não poder ser considerado reutilizável e não haver normas para isso. O que acontece é isso, se tu optares por soluções, mesmo dentro dos copos reutilizáveis, que sejam mais baratas, não te vai dar o retorno que tu estás à espera. E nem a tua satisfação como cliente a utilizar aquele copo vai existir, nem de quem o comprou, digamos assim, a longo prazo, porque vai fazer um investimento ainda maior. Portanto, tem de ser um investimento ponderado, em que as pessoas consigam perceber que há soluções realmente para reutilizar aquele copo e seguimos a vida. Sim, desculpa, isso envolve muita comunicação para com o público do promotor e realmente acrescentar valor ao copo reutilizável é importantíssimo, porque a pessoa é muito cara, portanto guarda, não desperdiça, não deixa, sim, não perde. Exato. E tem que entender isso, porque a pessoa tem que dar valor às coisas tem que lhes custar para eles cuidarem e eles manterem, claro. E realmente haver uma alternativa de refund para a pessoa, caso não queira levar, e eu acho bem que não queira, poder voltar outra vez ao seu circuito normal e devolver. Só que é que nem é só o público que tem que perceber realmente a importância daquele copo. Tem de haver sempre toda uma comunicação entre o público, as organizações, os promotores, de perceber realmente que aquele copo tem aquele valor e nós temos um serviço de gestão integral em eventos em que temos permanência nos eventos, fazemos a recolha dos copos. Esse serviço, aquele copo
estar a pagar, digamos assim, aquele serviço todo. Ou seja, é um investimento que tem de ser feito na sustentabilidade, seja num serviço de gestão integral, como nós chamamos, seja de retornar a lavar, é um investimento que tem de ser feito e que depois vai acabar por ser diluído na reutilização que tu fazes desse copo. Olhem, um belo investimento foi este painel. Sim, senhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Que conversa muito interessante que tivemos aqui. E pronto, chegamos ao fim desta nossa Green Talk. Portanto, um beijinho e até à próxima.